Esse é o canal Espírita Responde número 85 e hoje nós vamos falar sobre os soldados que participam das guerras e eventualmente acabam por tirar a vida de outras pessoas, de soldados do outro exército, por exemplo. Há alguma consequência espiritual para esse soldado? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, mas você pode continuar deixando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pelo amigo Tiago Félix e ele diz o seguinte, olha só. Olá, professor. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, pois nos dá a possibilidade de sempre estarmos nos informando de forma simples e esclarecedora a respeito de temas espíritas, o que nos permite evoluir moralmente cada vez mais. A minha pergunta é: qual a visão espírita sobre uma pessoa que tenha sido obrigada a participar de uma guerra e tenha matado um ou mais irmãos em decorrência disso? Muito obrigado, desde já, e que Deus lhe abençoe cada vez mais. Abraço, Tiago Félix. Tiago, muito obrigado pela pergunta e pela confiança. E vamos lá então. Bom, primeiro nós vamos ver aqui, pessoal, sobre o porquê as guerras acontecem aqui no nosso planeta. E nós temos um vídeo bem bacana sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e no final desse nosso vídeo de hoje uma caixinha que vai aparecer por aqui. Então assiste até o final. Veja a indagação de Allan Kardec na questão 742 de O Livro dos Espíritos. Olha só. Pergunta 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Veja só a resposta dos espíritos benevolentes ao codificador. Predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, pessoal, para que a guerra não ocorra, é preciso que o homem evolua mais, que ele deixe a sua natureza animal para trás e busque a sua essência, que é a espiritual. Mas ainda em relação à questão 742 de O Livro dos Espíritos, veja o comentário do mentor Miramês no livro Filosofia Espírita. Veja só. A fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual, é a ignorância do ser humano, que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente. Eles desconhecem a fraternidade que faz ligar todos os povos uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. Sabes onde residem as causas das guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. A melhor guerra, a qual deveremos nos alistar para o melhor combate, é a guerra interna contra os piores inimigos que existem,
que são os defeitos morais. Assim, as guerras fratricidas deixam de existir por força da lei de amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo que provém delas como sofrimento vão desaparecendo, como por encanto, e as bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para a nossa paz. Bom, pessoal, uma guerra ela é travada por soldados e esses soldados matam durante o confronto. Mas aqui nós temos que diferenciar os soldados em relação a quem provoca as guerras, né? Pois aqueles que provocam a guerra, aqueles que determinam que elas aconteçam, geralmente estão muito longe, né, dos campos de batalha, estão protegidos bem longe dali. Veja a indagação de Kardec na questão 745 de O Livro dos Espíritos. Veja só. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Veja só a resposta dos espíritos benevolentes. Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Bom, mas então entendido o motivo que leva o homem à guerra e a questão de quem causa a guerra, vamos falar aqui sobre os soldados que estão lá no campo de batalha. Há consequências espirituais para eles, já que eles estão guerreando e acabam tirando a vida de outras pessoas? Nós vamos encontrar as explicações sobre isso ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 749. Olha só. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Veja só a resposta dos espíritos benevolentes a Kardec. Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Pessoal, sabem por que os espíritos benevolentes deram essa resposta? Porque Deus está mais interessado nas intenções do que nos nossos atos. Ele está mais interessado nos nossos sentimentos. Então, um soldado que vai à guerra por força da circunstância, ele não pode ser responsabilizado pela guerra. Ele será responsabilizado se agir com maldade, se tiver a intenção de cometer o mal, mas ele apenas cumprindo o seu papel e participando da guerra com atos até de humanidade, pois isso é possível, pessoal, durante uma guerra, então é isso que importa. Veja os ensinamentos do mentor Miramês sobre essa questão 749 de O Livro dos Espíritos, ainda no livro Filosofia Espírita. Veja. Os que vão para a guerra sentindo prazer em matar se encontram na faixa dos belicosos. Todos os homens procuram defender com paixão desequilibrada sua nação dos invasores ou invadem outros países com ódio incontido. São chamados pelas trevas e escolhidos pelos seus sentimentos inferiores, na ordem das matanças. Os soldados que se encontram no fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência e, ao ouvir a voz do comando, acabam se tornando assassinos diante de Deus pela fúria desmedida. Mesmo sendo a guerra um meio de acordá-los para a verdade, todos respondem a si mesmo pelos seus efeitos contrários à lei de amor. Então, pessoal, que a gente possa entender que em todas as situações, em qualquer situação, é possível agir com humanidade, mesmo em uma guerra. E para Deus aquilo que conta são as nossas intenções, os nossos sentimentos, o bem que nós podemos fazer ao próximo. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!